Olá! No capítulo das vedações constitucionais, o que a gente percebe é que muitos dos princípios orçamentários foram traduzidos no artigo 167 da Constituição Federal como vedações totais, proibições totais aos entes da federação. E nesse item, nós temos que analisar esse artigo 167 com um cuidado um pouco maior. Aqui a gente é obrigado a dizer para o aluno, olha, além de ler e entender o artigo 67, a gente se vê obrigado realmente a gravar, a decorar o seu texto, não só pelas vedações, pelas proibições, como também pelas suas ressalvas, pelas suas exceções. Para proibições constitucionais, só haverão exceções na própria Constituição. Então, é muito importante isso para efeito de qualquer prova, de qualquer concurso. Então, vamos analisar o artigo 167. 1. É proibido, são vedados, o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Claro, todas as despesas estarão previstas ali, autorizadas na lei orçamentária anual. Então, não pode começar um projeto novo, uma despesa nova, um programa novo, sem previsão orçamentária, disso que a gente está falando. A realização de despesas ou assunção de obrigações que excedam os créditos orçamentários, aqueles créditos que foram definidos, autorizados na lei orçamentária. E se não existirem, se faltar, se houver uma necessidade maior, créditos adicionais. Os créditos adicionais são os créditos suplementares ou os créditos especiais, mas precisa ter esse crédito adicional. Bom, não podemos esquecer também os créditos extraordinários, A realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital. Existe aí quase uma vinculação que a Constituição faz. Despesa de capital vai ser a principal, quase que exclusiva aí, necessidade para um aumento do endividamento. Então, o valor das operações de crédito não poderão ser maiores que as despesas de capital. Então, tudo bem, uma vez obtido aquele recurso, pode até ser que ele acabe sendo usado para uma operação corrente, para uma despesa corrente, mas não é possível o endividamento maior do que os investimentos, do que as despesas de capital. Ressalvada, como eu falei para vocês, as ressalvas são importantes, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa e aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Então, se for necessário ultrapassar a despesa de capital, vai precisar de uma autorização expressa pela maioria absoluta do Poder Legislativo. Daí, essa importância de limitar as operações de crédito em relação às despesas de capital. Excepcionar isso só realmente com uma autorização legislativa por maioria absoluta. Então, bastante difícil isso. Aqui o inciso 4, nós já vimos que é o princípio da não afetação de impostos com as suas ressalvas em relação aos limites mínimos para aplicação em saúde, para aplicação em ensino. Então, o princípio da não afetação nós já vimos no inciso 4. O inciso 5 é proibida a abertura de crédito suplementar especial sem autorização legislativa e sem a indicação dos recursos. Mas isso sempre ficou bem claro para a gente. Nenhum crédito vai ser autorizado, é a mesma coisa que dizer nenhuma despesa vai ser autorizada sem lei. Então, se há necessidade de um crédito suplementar, de valores suplementares, ou então de valores especiais, de despesas especiais, sempre com autorização legislativa, sempre por lei. Na verdade, acaba acontecendo também por medida provisória. Mas a medida provisória vai passar pelo Congresso Nacional e nós vamos ter autorização legislativa de qualquer jeito. É vedada a transposição, remanejamento, transferência de recursos de uma categoria para outra, de uma despesa para outra, sem autorização legislativa também. Sobre isso a gente vai ter uma aula separada para comentar essas diferenças entre transposição, remanejamento e transferência.
É proibida a concessão ou utilização de créditos ilimitados, o princípio da quantificação dos créditos, seja crédito orçamentário, seja crédito suplementar, adicional, especial, extraordinário, sempre quantificado com um valor determinado. Utilização sem autorização legislativa específica de recursos do orçamento, tanto o orçamento geral, o orçamento fiscal, como o orçamento da Seguridade Social, para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresa, fundação ou fundos. Ou seja, não é possível, sem uma lei que permita, uma lei especificamente para isso, cobrir déficits de outros tipos de empresas, de fundos, de fundações, ou seja, essas pessoas e esses fundos, o fundo não é exatamente uma pessoa, mas é uma destinação específica de recursos, não pode ter déficits coberto pelos valores aí do próprio Tesouro Nacional, pelo resto do orçamento, exceto se tiver lei. Então, uma autorização legislativa vai permitir que recursos sejam retirados do orçamento para cobrir déficits dessas pessoas, dessas empresas ou fundações. É proibido a instituição de fundos de qualquer natureza sem lei. O fundo, ele é um valor em dinheiro, é uma destinação de recursos para uma determinada finalidade. Então, tem o fundo de combate à pobreza, tem o fundo para... são tantos os fundos, tem o fundo rural, tem uma série de fundos com destinação específicas essas destinações. Então, para a criação de novos fundos, sempre haverá necessidade de lei. A transferência voluntária de recursos e concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos governos federal e estadual e suas instituições financeiras para a despesa de pessoal. Então, já vimos que tanto a União como os estados podem fazer transferências correntes, assim como as instituições financeiras podem dar empréstimos, Os entes da federação não concedem empréstimos, mas fazem transferências, dão dinheiro, doam o dinheiro de um ente para o outro, nunca para pagamento de despesa de pessoal. Isso é proibido pela Constituição. É proibido também a utilização dos recursos das contribuições sociais para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios. Contribuições previdenciárias têm a destinação obrigatória aos cofres do INSS, do Instituto Nacional de Seguridade Social. Não pode haver o desvio dos recursos previdenciários para outras finalidades. Isso é proibido. E aí, nós vamos para o parágrafo 1º do artigo 67, onde essas vedações constitucionais continuam, então, a ser detalhadas, com as suas ressalvas, com as suas exceções, que são extremamente importantes. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciada sem prévia inclusão no plano plurianual. O plano plurianual é essa lei que tem uma vigência de 4 anos e que tem obrigatoriamente todas as despesas de capital e todos os programas de duração continuada. Então, ali está muito claro, nenhum investimento que ultrapasse o ano, que ultrapasse um exercício. Porque aí nós estamos diante de uma despesa de duração continuada, de uma despesa que terá uma duração maior. Então, precisa estar planejada, precisa estar programada no plano plurianual. Então, isso é obrigatório, E ali ainda fala, sobre, sem lei que autorize, claro, a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Então, não ter uma previsão legal de autorização para essa despesa considerada de longo prazo e não ter isso previsto no plano plurianual gera um crime de responsabilidade para esse administrador que está realizando essa despesa. Parágrafo 2º, os créditos especiais extraordinários terão vigência para o exercício financeiro em que forem autorizados. Então, já vimos que os créditos adicionais, os créditos especiais, os extraordinários, são aprovados por uma lei, são criados aí por uma lei durante o exercício de execução orçamentária. E
deverão ser utilizados naquele exercício. Afinal, foi durante esse exercício que surgiu essa necessidade de um crédito extraordinário por uma emergência, por uma catástrofe, uma calamidade pública, e um crédito aí especial, um crédito para uma despesa nova que aconteceu naquele ano e deve ser usado naquele ano. A exceção, salvo se a autorização for promulgada nos últimos 4 meses do exercício. Essa necessidade dessa despesa surgiu nos últimos 4 meses. Se não der tempo para realizar, é natural que isso aconteça, porque foi muito em cima da hora do final de exercício. Nessa possibilidade, ele pode, então, ser realizado, reaberto nesses saldos e incorporados no exercício financeiro seguinte. Então, teve um saldo, não deu para usar tudo, vai para o exercício seguinte, esse saldo sendo aí incorporado para o próximo orçamento, tá? Mas só nos últimos 4 meses. O parágrafo 3º, abertura de crédito extraordinário, somente será para atender despesas imprevisíveis e urgentes de guerra, comoção e calamidade. Então, esse é o crédito extraordinário. É o único que expressamente a Constituição está colocando que será aprovado por medida provisória, porque está ali no artigo 62 da Constituição Federal, a medida provisória. Mas, na verdade, os créditos adicionais todos acabam surgindo mesmo, sendo aprovados por medida provisória, porque sempre o presidente vai entender que é urgente, que é relevante, e o critério de relevância e urgência é do chefe do Poder Executivo. Então, acaba sendo por medida provisória, mas não esqueçam que aqui é expresso para despesas extraordinárias de calamidade, de guerra, de comoção social, mas gerando aí créditos extraordinários. E o parágrafo 4º, que traz exceções ao princípio da não afetação, ao princípio da não vinculação de impostos, né? É permitida a vinculação de receitas dos impostos, e aí do artigo 155, 156, impostos estaduais e impostos municipais, que serão vinculados para garantia ou contragarantia ou pagamento de dívida para com a União. Então, por esse parágrafo 4º, estados e municípios podem sim vincular uma parte da sua receita para pagar a União, seja para dar garantia ou contragarantia, seja para pagar uma dívida com a União. Então, aí pode vincular uma parte da receita. Vamos analisar a questão sobre esse bloco das vedações. No que se refere ao orçamento público, são vedações constitucionais as afirmativas a seguir, exceto. Então, vamos analisar uma por uma, porque a gente está procurando, na verdade, aquela que não é, aquela que é errada. Então, é proibido o início de programas e projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Isso está correto, né? Tem que estar na lei orçamentária anual. E a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos adicionais e orçamentários, exatamente o que a gente viu no artigo 167 da Constituição Federal. Essa está correta, portanto. Alternativa B, a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas correntes. Errado, né? Que excedam o montante das despesas de capital. As despesas de capital é que não podem ser excedidas com as operações de crédito. Então, é essa B que nós temos que anotar. Essa está errada. A C está correta, portanto. A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Realmente, para abrir um crédito suplementar, para abrir qualquer crédito adicional, precisa ter autorização legal, precisa ter lei. Isso a gente já sabe. A concessão e utilização de créditos ilimitados também é proibido, porque o crédito tem que ser definido. E a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos tanto do orçamento fiscal como da Seguridade Social, para suprir necessidades e déficits de empresas, de fundos ou de fundações. Então, isso também é vedado. Então, vimos que essa alternativa também está correta. Até o próximo.